Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs que nos assistem e amigos também. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e estamos aqui na Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo. E para essa ocasião, eu quero trazer um texto bíblico a partir do qual Deus tem abençoado a minha vida. Quero compartilhar com você para a gente refletir sobre o tema Andando sobre o Mar. Andando sobre o Mar. O texto é Mateus capítulo 14, os versos de 22 a 33. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versos 22 a 33. Eu quero ler a partir do verso 25. O texto diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Pedro, então, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ok. Andando sobre o mar. Essa expressão está no texto. Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas na direção de Jesus Cristo. Fazendo uma comparação, uma analogia, nós poderíamos fazer a aplicação, então, de que não vamos, de alguma maneira, andar em cima das águas. Talvez isso seria impensável hoje, ou, se possível, demandaria algum recurso tecnológico, de engenharia, alguma coisa. Mas quando eu falo de fazer a analogia, a comparação, eu estou pensando numa série de problemas e dificuldades que, inclusive, estão emergindo neste período de isolamento social, provocado, ou melhor, exigido pela pandemia da Covid-19. Vemos aumento de problema de relacionamentos conjugais, nós temos visto aumento da violência doméstica, também casos de pedofilia, crises de relacionamento entre pais e filhos, crises de pessoas porque perderam o seu emprego e estão angustiadas, ansiosas, outras já deprimidas. Eu estive ouvindo uma reportagem e uma psicóloga falava que já há estudos feitos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro falando em aumento do número de casos de suicídios no Brasil e no mundo inteiro. Logo, quando eu falo em andar sobre as águas, pensando nessa analogia, eu estou falando em conseguir andar, ou melhor, atravessar essas dificuldades todas que emergiram e que estão, de alguma maneira, afetando pessoas, afetando a sociedade, que podem também estar afetando você ou até mesmo a mim. Estamos passando por uma série de dificuldades, situações novas, desconhecidas por nós, que nos afetam,
que nos assustam. E como passar por cima de tudo isso? Como atravessar por cima de tudo isso e alcançar, de alguma maneira, a solução, a vitória, para vencermos todos esses problemas, todas essas dificuldades, para caminharmos sobre as águas. Nós temos que olhar esse texto e aprender com os desafios que ele aponta para nós. O primeiro deles, precisamos ter fé. E aí eu vou inverter a ordem da leitura do texto e vou começar de baixo para cima. Observe que Jesus, lá no verso 31, quando ele estende a mão para resgatar Pedro, que estava afundando, ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? A ideia aqui é de uma fé apequenada, uma fé que se abala diante dos problemas, uma fé que se deixa desestruturar, e eu diria desarticular, quando observa, olha os problemas que estão à frente. Essa fé, ela não alcança o objetivo da fé que uma vez e de uma vez por todas foi dada aos santos de Deus, as pessoas salvas e aqueles que creem em Deus, a fim de que possam alcançar milagres da parte de Deus e vencer as suas crises. Outro desafio que eu identifico no texto é a necessidade da gente vencer o medo. Quem não está apreensivo com o que virá a ser? Eu gravei uma mensagem e o título era o novo normal. Quem não está apreensivo com esse novo normal? Questões de trabalho, questões de salário, questões de sobrevivência, a desestrutura que se abateu sobre a nossa nação, seja ela na área econômica ou na área política. De modo geral, famílias afetadas, pessoas necessitando de ajuda, cesta básica, solidariedade, e graças a Deus o nosso povo é um povo extremamente solidário. E muitas vezes tudo isso gera medo. A palavra usada por Jesus, que é traduzida por medo, é do verbo phobos, que fala de fobia. Fobia, quando se analisa a ideia pela psicologia, pela psicanálise, é um medo paralisante, é um medo que escraviza, um medo que agiganta o problema, que aumenta o tamanho da crise na mente, gerando mais ansiedade, incerteza, pavor. E ela não apenas, esse medo não apenas apequena a fé, mas apequena o ser, a pessoa, que fica abatida, que fica angustiada, às vezes até deprimida. Nós temos que vencer o medo, temos que vencer a fobia. As apreensões sobre o que virá a ser são normais, mas quando isso afeta o equilíbrio emocional, quando isso afeta a nossa espiritualidade e não nos permite visualizar a grandeza do poder e do amor de Deus, devemos vencê-lo. Devemos derrotar esse medo, porque ele há de impedir que nós caminhemos sobre os nossos problemas, andando sobre as águas desse mar revolto que tem se levantado como uma tempestade contra nós, para experimentarmos a vitória de Deus. E aí vem o terceiro desafio: não reparar no vento, não reparar nos problemas, nas crises, nas dificuldades. Talvez você diga: pastor, isso é muito difícil. Eu concordo com você.
Mas a gente, pegando o texto bíblico agora, veja lá mais uma vez o verso 30. Mais uma vez o verso 30. Pedro saiu do barco para ir ao encontro de Jesus. Mas aí o texto diz, quando ele reparou no vento, o vento estava lá quando ele saiu do barco. O vento estava lá quando ele deu os seus primeiros passos na direção de Jesus. Mas a ideia que se pode ter é de que no primeiro momento, ao descer do barco, ao dar os primeiros passos, ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele desviou os seus olhos de Jesus e reparou no vento, ou seja, ele colocou a sua atenção, ele colocou o vento como o objeto, como o alvo da sua perspectiva, ele afundou, ele sucumbiu, fracassou, sossobrou. Essa é a ideia. Não desviar os olhos de Jesus, não desviar os olhos de Deus, não desviar os olhos, não tirar a nossa perspectiva do poder do nosso grande e poderoso Deus, não desviar a nossa visão, a nossa perspectiva de Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, que tem poder de nos dizer, venha, caminhe sobre tudo isso. E mesmo se desviarmos e afundarmos, como fez com Pedro, segurar pela mão e nos levantar. E não colocar a nossa perspectiva na dificuldade, no problema, na crise. Vai passar. É frase de efeito, todo mundo está dizendo isso. Sim, eu sei. Mas eu tenho certeza que se mantivermos os nossos olhos firmes em Jesus, reparando apenas no seu poder, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, superando, vencendo os nossos medos, os terrores que tudo isso tem trazido, e mantendo a nossa fé firme, viva, permanecendo firmes na fé, nós vamos vencer e superar. Principalmente, se dermos atenção àquilo que Jesus disse ao apóstolo Pedro e aos seus discípulos no verso 27. Coragem, sou eu, não tenham medo. A necessidade de termos sim essa coragem, mas não é uma coragem, um arroubo de impulso emocional, adrenalina, não. É uma coragem espiritual que nos mantém firmes na fé em Jesus. O Jesus que diz, não tenha medo, venha na minha direção, passe por cima de tudo isso, ande por cima dessas águas, ande por cima desse mar, para que cheguemos vitoriosos ao final de tudo isso. Uma vitória que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Meu querido, minha querida, a minha oração agora em nome de Jesus Cristo é que se em algum momento você, eu, nós tenhamos fraquejado, que a gente possa outra vez, em nome de Jesus, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus, para a grandeza e o poder de Deus. E para que sejamos então revestidos de espírito de coragem, como diz a Bíblia Sagrada, e vençamos esses medos, esses temores, firmados na fé em Jesus Cristo. A fé que salva, a fé que traz maravilhas, milagres, o poder de Deus na terra. A fé que vence o mundo e que há de nos tornar vencedores sobre todas as dificuldades e problemas que enfrentamos. Que nos fará andar sobre as águas na direção
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua vida e clamo a Deus pelas maravilhas do Senhor, pela vitória do Senhor, que Ele, em nome de Jesus, te faça andar sobre as águas, para a honra e glória do nome dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.